aprendendo a liberar o dom de Deus. Visto que já somos infinitos, não há necessidade de buscarmos o bem, o amor, a companhia ou a provisão. Já somos um com o Pai, e tudo que o Pai possui é nosso. Para desfrutar de nossa herança espiritual, devemos aprender como deixar esse dom de Deus escapar. Uma maneira de fazer isso é viver constantemente com a consciência de que o domínio nos foi dado, domínio de Deus, domínio espiritual, e, portanto, não precisamos temer nada ou ninguém externo a nós mesmos. A segunda maneira é abrir os caminhos para que uma expressão maior de amor flua de nós. O Mestre mostrou como esse amor pode ser expresso. Podemos visitar o prisioneiro na prisão, podemos confortar a viúva e o órfão, podemos curar os enfermos, podemos alimentar os famintos, podemos vestir os nus, podemos orar por nossos inimigos, podemos perdoar 70 vezes 7. Tudo isso é amoroso. Tudo isso é deixar o amor fluir. De uma forma ou de outra, devemos nos perguntar: o que eu tenho em minha casa? No momento em que dizemos eu, isso nos leva de volta a eu e meu Pai somos um. Tudo que o Pai tem é nosso para compartilhar. Todo o amor, toda a vida, todo o domínio, toda a graça, todo o suprimento. Mesmo se compartilharmos apenas algumas gotas de óleo que podem estar imediatamente disponíveis, uma pequena refeição, ou se começarmos com aquele velho par de sapatos no armário, não importa por onde comecemos. Se começarmos a derramar o que temos na casa, aumenta, e quanto mais se usa, mais aumenta. É como ensinar. Nenhum aluno jamais aprendeu tanto como um professor, quanto o professor aprende ensinando o aluno, porque é no ensino que o fluxo começa, e quanto mais o professor derrama, mais está fluindo. Seja ensinando no nível espiritual ou no nível humano, quanto mais experiência ou prática um professor tem em seu campo particular, maior se torna seu próprio conhecimento, porque o fluxo vem da fonte infinita que está dentro de cada um de nós. O infinito está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E extraímos dessa fonte infinita interior no momento em que reconhecemos: eu e o meu Pai somos um. Todo o poder está dentro de nós. Ao nos sentarmos confortavelmente com nossos olhos fechados para a nossa meditação, olhamos para a escuridão e podemos ver a natureza infinita dessa escuridão que é nossa interioridade plena e completa. Toda essa escuridão está dentro de nós. Todo esse espaço está dentro de nós. Todo esse mundo que estamos enfrentando está dentro de nós. Agora, aqui onde estou, dentro de mim, dentro desta escuridão, está o reino de Deus, o reino da totalidade, da onipotência, da graça divina, está armazenado aqui dentro de mim. Se estivéssemos sentados sozinhos em um barco de borracha no meio do oceano, essa percepção nos traria proteção, segurança, comida, água ou o que quer que precisássemos. Se estivéssemos perdidos no deserto, essa constatação nos levaria, mesmo com os olhos fechados, do deserto para a segurança e proteção, ou levaria outros até nós, pois exatamente onde estamos, Deus está, a plenitude de Deus, a totalidade de Deus, a onipotência de Deus, a graça de Deus. Quando sabemos disso, não temos medo de nenhuma circunstância ou condição no mundo exterior, porque todo o domínio está dentro de nós.
Dos que não conhecem essa verdade podem cair à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, mas não chegarão perto de nossa morada. À medida que percebermos a própria presença desta onipotência dentro de nós, Deus está habitando em nós e damos frutos abundantes. Ao praticar este princípio da natureza do poder espiritual, estamos vivendo a vida de Cristo. O Mestre não temia doenças, nem morte, ele não temia Pilatos. Não poderias ter nenhum poder contra mim, a menos que te fosse dado de cima. Pilatos é apenas outro nome para o tirano particular que parece operar em nossa experiência. Por causa de sua compreensão da onipotência, Jesus não temia nada externo a ele, mas ao mesmo tempo em que ele não temia os poderes externos, ele estava derramando ao mundo seu amor, sua consciência de cura, sua consciência de compartilhar, sua consciência de perdão, e não apenas derramando isso para os santos, mas também para os pecadores. Devemos fazer o mesmo para que possamos ser discípulos, para que possamos ser filhos de Deus. Não estamos nos realizando como filhos de Deus, a menos que, antes de tudo, estejamos reconhecendo a onipotência dentro de nós mesmos e, portanto, não temendo nada externo e, em segundo lugar, deixando o amor de Cristo derramar em abundância infinita. Então, testemunharemos a ressurreição ocorrendo dentro de nós, aqui e agora. Consciência. Nota de gabinete. Consciência é a palavra mais importante em todo o vocabulário do caminho infinito. Nada que podemos pensar pode substituir a palavra consciência. Em seu estado puro, a consciência é Deus. Em seu estado puro, constitui seu ser. Como seres humanos, vivemos como estados e estágios de consciência, graus de consciência. Na verdade, no momento em que somos concebidos humanamente, a consciência que somos começa a receber condicionamento. Somos condicionados por tudo que nossos pais pensam. Os medos e as esperanças que eles nutrem são transferidos para nós. Então, entramos na escola e somos condicionados por professores, colegas de escola e pais de colegas de escola, sempre adquirindo mais condicionamento, de modo que, quando saímos para o mundo, 90% das coisas que estamos convencidos de serem verdadeiras são, na realidade, falsas. No mundo por conta própria, o condicionamento continua. A partir do momento em que tocamos um ensinamento metafísico, porém, começamos a nos condicionar em outras linhas. Por exemplo, se ponderássemos a declaração: a ninguém chame de Pai sobre a terra, um é o vosso Pai que estás no céu, e, se a verdade deste princípio fosse alguma vez registrada em nossa consciência, em breve seríamos capazes de olhar ao redor e dizer: então há apenas um Criador, e todos nós somos filhos desse um. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Só isso já eliminaria de nós nossos preconceitos e condicionamentos iniciais em relação a outras pessoas. Nesse ponto, teríamos uma nova consciência. Teríamos morrido para o estado de consciência que estava cheio de conceitos e preconceitos, e teríamos nos tornado um com nossos semelhantes universalmente. Nesse ponto, teríamos nos tornado um novo homem. Se esse tipo de descondicionamento continuasse, eventualmente chegaríamos a outra extensão da mesma ideia, e perceberíamos que, se isso for verdade, derivamos nossas qualidades e heranças daquele um. Foi Emerson quem disse: há apenas uma mente universal, e todos os homens são entradas e saídas dessa mente. Uma vez que começamos a perceber
que somos entradas e saídas daquela única consciência de Deus, percebemos que somos entradas e saídas de suas qualidades, e não somos limitados como pensávamos que éramos. Não somos dependentes do que nossos pais humanos eram. Agora somos dependentes de nossa fonte. Pode levar meses de reflexão, mas eventualmente isso irá aprofundar, e poderemos então dizer que, enquanto éramos cegos, agora vemos. Através dessa compreensão da verdade única, começamos a recorrer ao infinito. Estamos em uma nova consciência em que duas coisas aconteceram. Perdemos nosso preconceito e nossa intolerância e eliminamos algumas das desavenças e limitações de nossos ancestrais. Não é mais verdade que os pecados dos pais serão infligidos aos filhos até a terceira e quarta geração, uma vez que pegamos esse princípio e trabalhamos com ele. Somos um estado de consciência mais livre. Não somos a mesma pessoa. Abandonamos nossa dependência dos outros e aprendemos a ir para a fonte. A cada um de nós, desde a infância, foi dito para temer os poderes externos, seja na forma de germes, infecção, contágio ou clima. Mas, e se tivéssemos um vislumbre do princípio metafísico? Pilatos, você não tem poder sobre mim. Eu e meu Pai somos um. Deus me deu domínio, e por causa desse domínio, não há poder no mundo externo. A aceitação desse princípio e a convicção de sua verdade não nos libertariam de 70% a 80% dos medos do mundo? Não temeríamos mais o poder de nada externo a nós. E, novamente neste ponto, estaríamos em um estado diferente de consciência. Teríamos morrido para nossos medos. Ainda não morremos para o maior medo de todos, o medo da morte. É esse medo que torna as doenças tão assustadoras. Se existe algo como se tornar imune ao medo da morte, então teríamos demonstrado viver eternamente. E não quero dizer com isso ficar na Terra para sempre. Todos nós teremos que fazer uma transição, mas um momento para essa transição é quando tivermos servido ao nosso propósito na Terra. E, embora possamos esperar a transição, não esperamos mais pela morte. Ao perder o medo da morte, somos libertados da maioria das doenças deste mundo. E, mesmo com um movimento parcial nesse sentido, não somos mais a mesma pessoa que éramos antes. Não estamos mais temendo as condições e circunstâncias externas. Passamos para outro grau de consciência. A esta altura de nossa vida espiritual, estamos em um estado de consciência totalmente diferente do que éramos no dia em que iniciamos o caminho espiritual. Não estamos mais dando poder ao externo, temos menos crenças supersticiosas e perdemos um pouco de nossa ignorância. Esse progresso é feito somente quando pegamos um princípio espiritual após o outro e trabalhamos com ele até que cada um toque um sino e se registre internamente. Conforme a consciência purificada, isto é, à medida que nos livramos do condicionamento errôneo, mais e mais nos aproximamos da consciência pura, da vida dada por Deus e da imortalidade. Agora, como sempre, nossa oração deve ser: Pai, dá-me a pura consciência que eu tinha contigo antes do mundo começar. O princípio básico enfatizado no caminho infinito é que não existe nem bem e nem mal. Isso é coisa do pensamento. Não procuramos pelo bem externo, nem tememos um mal externo. Nada foi empoderado com o mal. Deus nos deu seu próprio espírito, sua própria consciência. O grau de nosso fracasso pode ser medido pelo grau
em que adotamos a consciência universal do homem. Cada um tem dentro de si seu próprio grau de compreensão daquela mente que também estava em Cristo Jesus. Quando conhecemos conscientemente a verdade, estamos alcançando essa mente. Na medida em que não dermos poder ao externo, entenderemos que eventualmente o cordeiro se deitará com o leão. Ao adotarmos esse princípio em nossa vida, descobriremos que somos cada vez menos afetados pelo externo. Quanto mais nos aproximamos do princípio, mais perto chegamos de uma consciência do bem. Isso se torna cada vez mais verdadeiro à medida que nossa consciência pode aceitar a revelação de que não há bem e nem mal, que é apenas o sentido universal que faz parecer assim. Existe apenas é. A grama é, o clima é, a água é. O único poder que existe é o ser. Quanto mais perto vivemos da consciência de que tudo é o ser, que Deus criou e Deus dotou, mais nos encontramos sintonizados com o amor de Deus e a graça de Deus. Isso muda nossa consciência, porque uma vida livre de alguns dos velhos medos é uma consciência totalmente nova. Cada vez que recebemos uma transmissão interna, ela elimina algum medo externo e, até certo ponto, ficamos livres de nosso condicionamento externo inicial. Se pudéssemos olhar para trás 10 anos e ver como éramos naquela época, diríamos: ora, eu não sou mais essa pessoa. A razão pela qual a palavra consciência é tão importante é porque sabemos que o objetivo de nosso trabalho é mudar nossa consciência. Para fazer isso, temos que deixar o mundo sozinho. Qualquer mudança que ocorra deve vir de dentro de nossa própria consciência. Vamos nos perguntar: qual é a nossa reação às pessoas, ao clima, às teorias? Qual é a nossa reação à morte? Não sabemos que condicionamento especial da mente é nossa barreira particular. E é porque não sabemos o que está nos limitando que precisamos de períodos frequentes de meditação. Eventualmente, tomamos ciência de que nossa consciência determina a natureza de nossa vida. Mas é apenas quando aceitamos uma mudança de consciência que a mudança pode ocorrer. Nenhum professor ou praticante traz uma mudança em um aluno. Ele é apenas um instrumento através do qual o próprio aluno faz a mudança. Devemos ser gratos ao Deus interior que nos preparou para a mudança. Qualquer grau de mudança de consciência que venha a nós depende de nossa devoção a esse fim. Um professor ou praticante é apenas um meio para o fim. Ele tem o poder de trazer à tona o que está em nós e nada mais. E isso apenas na proporção de nossa humildade e disposição para colaborar e trabalhar. Há algo dentro de nós que nos empurra para alcançar uma consciência pura. Em algum lugar de uma encarnação passada ou presente, algo aconteceu para acender nosso centro espiritual e, à medida que cada um desses princípios específicos se ilumina em nós, nos aproximamos do estado puro de consciência. Então, ao tornarmos nossos cada um dos princípios, damos um passo para nos livrarmos da escravidão humana e ficamos menos presos à limitação humana. Na proporção de nossa capacidade de compreender e nos convencer da verdade de que nada é bom nem mal, tornamo-nos pura consciência. Consciência pura é aquela de que somos compostos. Os estados de consciência que expressamos são sobrepostos pelas crenças do mundo. Atingir a consciência pura envolve um processo de morrer diariamente. Cada vez que abandonamos uma teoria, cada vez que abandonamos uma ansiedade ou superstição, nessa medida morremos para este mundo. Quando o Mestre disse que venceu o mundo,
ele venceu essas tentações. Mas, quando venceu a morte, ele realmente venceu o mundo. Pessoalmente, não acho que ele venceu o mundo até que ele estava no jardim do Getsêmani. Lá ele enfrentou a morte. Lá ele deixou seu senso de vida humano. Ninguém morre totalmente até que enfrente a morte. Então, ele está na quarta dimensão. Ele está então vivo não no sentido humano, mas no sentido espiritual.